Olá a todas e a todos, estamos aqui com o Bruno Paes Manso e vamos fazer uma entrevista a respeito da linha dessa edição da Liberdades, que é violência, letalidade policial e seletividade no sistema. Então a Gorete, ao meu lado, o Gorete Marques, vai apresentar o Bruno Paes Manso para vocês. Estamos aqui com o Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP, meu colega, jornalista, cientista político. Bruno, conta pra gente um pouco da sua trajetória, assim, seus estudos, um pouco do tema que você vem trabalhando. Bom, eu me formei em economia em 92 e fiz jornalismo junto na época. Comecei a trabalhar com jornalismo em redação, era uma paixão adolescente quase no começo. Fui meio que me frustrando um pouco com a dinâmica de redação, achei que valia a pena, a partir das entrevistas e dos trabalhos que eu vinha fazendo no jornalismo, pegar um material e fazer pesquisa e fazer mestrado, doutorado, que eu fui fazer na Ciência Política da USP. Foi a partir de umas entrevistas que eu fiz com vários homicidas, em 99, quando os homicídios eram muito altos em São Paulo, perguntando por que eles matavam, quem eles matavam. Foi uma série de entrevistas que, com esse material, eu enlouqueci de informações e de quantidade de novidade que me espantaram. E a partir daí eu fui pensar sobre esse tema. Calhou de São Paulo reduzir os homicídios a partir do ano seguinte, então foi outra coisa nova e que eu não estava esperando e que me levou a pensar em um monte de coisa e tal. E é nessa um pouco que eu estou há um tempo. Fui trabalhar no Neve também, um pouco com essa bagagem, com essa trajetória e, enfim, isso. E nos seus estudos na academia, você sempre procurou focar nessa questão da violência, enfim, violência policial também. Pode nos falar um pouquinho a respeito disso? Bruno? Nessa entrevista que eu fiz com os matadores, né, a coisa para mim que mais surpreendeu, assim, quando eram muitas chacinas que aconteceram em 99 e a matéria era sobre chacinas. A ideia lá na revista, eu trabalhava na Veja, na época não dava vergonha ainda trabalhar na Veja, e a gente falou, como é que a gente consegue avançar? Aí vamos ouvir os homicidas. Eles estavam livres porque era uma época de impunidade, de muito... Pedi para um advogado me apresentar vários e ele me apresentou. O que mais me surpreendeu, eu esperava assim, pessoas com baixo autocontrole, talvez que usasse muita droga ou que fosse muito destemperado, meio imprevisível. E aí, durante essas conversas, o que me impressionou foi que as pessoas falavam, eu mato só quem merece morrer, todo mundo que eu matei merecia morrer, eu matei tal pessoa porque ele fez isso e isso. E aí o que me surpreendeu e o que eu fui atrás é um pouco como é que você constrói uma fala e uma crença, como é que isso é construído, uma convicção de que várias pessoas merecem morrer e existem diversos motivos para se matar na sociedade. Então, assim, esse apanhado histórico que eu fui fazer, eu entrevistei também policiais e trabalhei muito com essa ideia dos policiais que matavam, por que eles matavam, quem eles matavam, quais as justificativas que eles davam para determinados tipos de homicídios que eles praticavam. Então, no fundo, o meu tema era assim, por que em determinado momento da história o homicídio deixou de ser um problema em São Paulo e virou uma solução, passou a ser visto como uma solução para uma série de problemas. Então, é um pouco esse processo social assim, que me interessa. E a polícia, sem dúvida, teve um protagonismo grande, principalmente desde os anos 60, com os esquadrões da morte, depois os grupos de extermínio na polícia militar, as existências seguidas de morte, uma cidade que constrói inimigos e bodes expiatórios internos, né? A gente não tem os bodes expiatórios externos, né? O nosso problema e os nossos inimigos são internos. Então o homicida vira herói em vez de vilão, e toda essa confusão em torno da violência passou a me interessar, e esse processo desencadeia vários ciclos de vingança e várias confusões, e o homicídio vira um comportamento quase contagioso, assim, porque no lugar onde mata você passa a ver a necessidade de matar para se autodefender. Então é um processo que promove um contágio. E esse processo de crescimento de homicídios me interessou muito. Então a polícia militar sempre para mim foi muito
importante nos estudos, o papel do homicídio nas forças de segurança, para mim, sempre foram importantes, porque é uma gasolina que se joga na fogueira, né? Agora, de qualquer maneira, me parece pelo seu discurso que esse comportamento da polícia também não pode ser visto de modo isolado de um conjunto cultural da própria sociedade, né? Quer dizer, essa cultura do homicídio, da violência íncita em algumas comunidades em algum período de tempo, não pode ser destacada a polícia como algo fora disso e veio uma violência íncita do policial. Não, está inserido então nessa dinâmica da sociedade como um todo. Sim, e é uma coisa que a gente vem discutindo bastante no Neve, a Gorete participa dessas discussões, e eu acho que até pelas entrevistas que eu fiz com policiais, a gente vê hoje isso muito claramente nas redes sociais, porque o discurso segue muito forte. Existe uma crença de que as instituições não dão conta de lidar com o crime e que tirar um bandido do mundo, matar um bandido do mundo funciona. Essa crença, esse senso comum é muito forte e há 40 anos ele persiste. Se você escreve falando que o policial não pode matar um bandido, eu já escrevi casos que, quando eu tinha o blog, principalmente no Estadão, na época que eu tive o blog, que eu tirava a informação que o cara tinha praticado um crime, porque se você colocava essa informação, todo mundo vai... Você está defendendo o bandido, ele foi assassinado covardemente, com a algema para trás, tomou um tiro na cabeça dentro da viatura. Mas ele era bandido, você está defendendo ele. Então, assim, esse senso comum de que um bandido a menos deixa o mundo mais seguro, ele persiste há 40 anos. E isso a gente não conseguiu desconstruir ainda, essa crença. Eu acho que é uma coisa que me incomoda. Eu acho, assim, vejo que a gente que trabalha com que discute essa questão de direitos humanos, essa questão de crime, a gente ainda não conseguiu desconstruir essa crença muito forte de que a violência não é eficiente para o controle da criminalidade. Ela tem um efeito colateral muito forte que a gente tem visto, mas a gente não consegue mostrar didaticamente para os próprios policiais. Que eu acho que esse é um grupo muito importante de dialogar, que a gente não está contra eles, a gente está mostrando que a gente está alimentando o monstro que os devora depois. Então, mas essa cultura, desconstruir essa cultura, essa crença, esse senso comum, é uma coisa que a gente, me parece que ainda não conseguiu fazer. Mas me parece que você coloca muito bem, já desde a imprensa, né? A questão do jornalista sempre ter que colocar que tais e quais vítimas possuíam passagens pela polícia, ou às vezes até não, né? Destaca que o jovem fulano de tal que foi assassinado, enfim, por algum esquadrão, qualquer coisa assim, não tinha passagem pela polícia. Mas qual é a relevância? Se ele tivesse ou não deixasse de ter, ele não foi assassinado brutalmente por um aparato estatal ilegal, mas enfim, parece que há necessidade de se destacar que ele era ou não alguém com essa tarja de bandido, esse etiquetamento. Né? Porque eu estava conversando com uma jornalista do Guardian, uma época que ela foi falar comigo lá no Neve e tal, e a gente estava conversando, ela estava querendo explicar essa história de violência, e ela falou assim, eu não consigo, e ela mora no Rio há um tempo, ela falou, eu não consigo traduzir essa palavra bandido para o inglês, porque assim, o bandido tem tanto significado aqui, é uma palavra tão cheia de informação que quem não é daqui não entende, quem não sabe português, quem não vive no Brasil, quem não vive em São Paulo, quem não vive no Rio, não vai entender o que é. Então, assim, bandido é o inimigo, é o cara que representa tudo de podre. Então, assim, você desumaniza de uma forma que você fala, só pode morrer. Ou só pode ser confinado e esquecido atrás dos muros por 50 anos. Assim, você não problematiza, você não enxerga a complexidade que existe em toda essa situação, tal. Então, realmente, eu acho que, aí eu falei, talvez o paralelo é o terrorista europeu, né, o inimigo externo, ou são esses bodes expiatórios sociais que são construídos, tal, que você usou uma palavra, ela já diz tudo e você não precisa entender mais nada sobre a pessoa. Aproveitando que a Gorete aqui está no Neve, que é o Núcleo de Estudos da Violência da USP com você, que tipo de diálogo vocês costumam travar a respeito da violência no Neve? Vocês têm algum projeto aí que vocês dialogam? Como que está essa questão no Neve?
Gorete, fala. A gente compartilha muito, assim, impressões, né? Eu trabalho mais com a questão do sistema de justiça criminal, com a atuação dos operadores do direito com relação a alguns crimes, né? Então, eu estudei a questão da tortura, tem muito também por parte das argumentações dos juízes e promotores, sobretudo, a questão da justificação do porquê o policial usa a força, né? Então, foi necessária essa força mesmo, que às vezes ela seja uma fronteira à tortura, né? Então, é como esse argumento circula também nas instituições de justiça, né? Como a necessidade de justificar, por exemplo, os autos de resistência. Então, foi necessário o uso dessa força mesmo que letal, porque, em caso contrário, no confronto, os policiais seriam atingidos, né? Então, sempre parece que a posição é de defender esses agentes, né? Mesmo que sejam situações ou cenários mais suspeitos, né? Então, a gente, acho que dá para perceber que esse senso comum, ele circula em várias instituições, seja na instituição policial para justificar as execuções, seja nas instituições de justiça para justificar e legitimar essas mortes, né, pelas forças policiais. Então, acho que por aí a gente consegue perceber o quanto essa fala é potente, né, e potente, fatalmente potente. Né? Eu acho que o trabalho da Gorete, enfim, que as pesquisas que ela vem fazendo já há um certo tempo, também várias das conversas que a gente teve me chamou a atenção para um outro aspecto do sistema, que é justamente, e é um pouco o que a gente vem conversando, é um pouco essa justiça, essa mec-justiça, né? Que essa forma de você, nos últimos 15, 20 anos pós-Constituição, e essa sensação de impunidade, como você construiu uma máquina de punição com base muitas vezes em senso comum, e que provas são o que menos importa, e o testemunho do policial, às vezes, é a única coisa, a única informação que você tem para condenar, que você provavelmente puniu muita gente que cometeu o crime, mas a quantidade de injustiça que foi feita é enorme. E, às vezes, isso é uma coisa que eu acho que não é colocada no debate, que é até que ponto a quantidade de injustiças que você faz é pior do que a quantidade de... Se você faz assim... Eu lembro que é engraçado que eu lembro que o Covas falava isso, que eu gostava muito disso. Ele falou da pena de morte, no debate da pena de morte. Ele fala, no dia que eu matar uma pessoa que morreu injustamente, todas as outras coisas que eu acertei não vão valer a pena. Então, é a única resposta que eu tenho. Então, eu achava legal essa de cometer injustiça, o peso de você cometer uma injustiça. Eu acho que as pessoas não consideram mais, não tem a relevância. Você deixar uma pessoa que trabalha, acorda às 5 da manhã, é humilhada, é discriminada, ganha um salário mínimo, e você mete ela 5 meses na cadeia e inocentemente acaba com a vida. Sabe, é uma injustiça tão grande assim, passa batido. Então essa máquina que produz justiça, mas que produz muita injustiça, é dada de barato, né, com base num senso comum, muitas vezes, num preconceito, nessas falas do crime, nesses estereótipos que a gente está comentando, que isso não incomoda. Isso eu acho que isso é uma coisa grave, assim, eu acho que isso é grave. E eu acho que também tem uma engrenagem que, assim, existe muito a crença de que a prisão é um recurso punitivo, né, máximo, né? Então é tudo, se não foi preso tem uma impunidade, por mais que a pessoa esteja respondendo um processo, né? Então, o que significa impunidade para a sociedade e mesmo para o sistema de justiça e para a polícia, né? Então, o fato da pessoa não ficar presa provisoriamente, mas ela está respondendo um processo em liberdade, isso... Justiça não foi feita, né? Justiça não foi feita, a polícia se sente desprestigiada, porque afinal de contas eles prenderam e o juiz está soltando, então isso soa como impunidade, né? E como essa ilusão da prisão, ela também acaba ocultando o que tem internamente na prisão. Porque se a gente for pensar no PCC, que é um tema que você trabalha também, né? De onde surge o PCC? De onde vem? Como ele vai se articulando também fora da prisão? E como a prisão se torna só um espaço, né? Um local de passagem, ou seja,
o juiz entende a prisão de um jeito, mas como ela está funcionando hoje, né? E como isso acaba participando também, como a prisão participa desse processo de articulação do crime, né? De fortalecimento de organizações como o PCC, enfim. Qual que é o lugar da prisão efetivamente hoje, né? Não é esse da ressocialização, não é esse da punição, como imaginário, né, que circula. É engraçado porque trabalhando com os homicidas e trabalhando sobre esse tema de homicídios, a explosão dos assassinatos em São Paulo começou nos anos 60. Entre os anos 60 e 1999, o aumento foi mais de 900%. Então foi uma geração meio de guerra, assim. Você vai em bairros pobres de São Paulo, de pessoas que nasceram nos anos 70, isso eu fiz com muita frequência. Perguntei quantos amigos seus já morreram assassinados. Eu, que sou da região central, nunca tive amigo assassinado. Mas assim, são 20, 25 classes dos anos 80, da quinta série, assim, que 5 sobreviveram, sabe? É uma coisa, tem uma lacuna geracional muito grande. Mas ao mesmo tempo, muitos desses grupos começaram a ser mandados para a prisão a partir dos anos 90, dessa construção desse sistema punitivo industrial quase, né? Aí eu estava trabalhando com essa história do PCC e tal, peguei uma amostra de 175 lideranças do PCC para ver a idade, assim, e a média de 38 anos, que é altíssima pensando na média criminal, que se passou dos 25 anos era sobrevivente, né? O Marcola é de 68, é uma geração dos anos 70. Então é uma geração que ao mesmo tempo viveu o problema e ao mesmo tempo começou a construir uma solução para esse problema. A geração do PCC é a geração do caos dos anos 80 e dos anos 70. Então é uma geração que passou a ser mandada massivamente para o sistema penitenciário e criou uma governança da cena criminal paulista que não existe hoje, no Brasil não vou nem falar, mas assim, é uma coisa muito nova, é uma coisa que surgiu do caos e começou uma organização que passou a lidar a partir das prisões, porque de 7 mil, 6 mil estão presos, então é uma facção confinada, mas que a partir dessas prisões, dominando 90% do sistema carcerário, criou uma capacidade de governança do mundo prisional, que pensando em 230 mil pessoas no sistema penitenciário paulista, mas pensando nos parentes, são 1 milhão de pessoas que vivem essa rotina do mundo carcerário. Seria a 5ª cidade do estado. Então, assim, quem governa isso? E essa solução surgiu nessa geração. Eu acho assim, é outra coisa que eu acho muito interessante também, que a gente acha que o Estado é o único capaz de controlar, mas a gente vê respostas vindo de quem vive o problema, que é interessante. E respondendo ao Estado, eu acho assim que as instituições de São Paulo, elas são respeitáveis, elas marcam território, elas existem. E essa geração, ela lida com essas instituições. Elas estão criando e construindo e governando, considerando as instituições e as leis que existem, mas são leis que produzem efeitos colaterais que a gente não está discutindo, ou conversando, ou problematizando, né? E eu acho que o próprio PCC, eu estava brincando, assim, eu estava pensando no título da matéria e tal. Enfim, várias possibilidades, mas uma das coisas que eu achei interessante é o tabu que envolve o PCC, né, tal. Então, assim, desembargador, policial, militar, policial civil, fora nos bairros, assim, a dificuldade de falar de PCC é enorme, as pessoas têm medo mesmo, têm medo de, ou do superior falar, punir-se e falar do PCC, ou do próprio PCC matar, enfim. Então, tem esse tabu já. E aí, muitas vezes, nem o nome PCC é falado. A própria Rede Globo, a facção que comanda os presídios e tal. Então, me lembrou muito, enfim, eu tenho filhos e tal, me lembrou muito o Voldemort do Harry Potter, que assim, o vilão que o nome não deve ser mencionado, né? Que assim, tem alguma coisa, e por que você não pode nem falar o nome? É uma coisa que causa um imponderável, um imprevisível, é uma coisa que você não entende, mas que pode surgir com uma força. Então, nem o nome é falado. Então eu estava pensando, a facção cujo nome não deve ser mencionado. Não.
E aqui você está dizendo exatamente desse controle da violência que é feito pelo próprio, enfim, primeiro comando da capital, né, pelo PCC. É uma discussão, na verdade, o que eu estou tentando, assim, você tem uma discussão que já aconteceu em Nova York, aconteceu em outros lugares e acontece aqui em São Paulo, de que a queda dos homicídios é multivariável. Você teve questões relacionadas à apreensão de armas, você teve questão relacionada ao envelhecimento geracional de uma população, você tem questões relacionadas à própria mudança nas políticas públicas, a transformação e tal. Então, a discussão fica muito em cima dessas variáveis. Só que o que eu estou tentando argumentar e o que eu acho que é interessante, a sociologia, a ciência política, as ciências humanas, o filé mignon da discussão sociológica é sobre formação de crenças, é sobre como é que você produz comportamentos e mecanismos de controle. No fundo, o que a gente tem desde Marx, Durkheim, Weber, o que todo esse povo está discutindo, os clássicos, e que a gente tem que se deparar, são mecanismos sociais de construção de comportamentos e normalidades e discursos, Foucault, enfim, verdades. E como é que é feita essa produção? Como é que a sociedade cria mecanismos de construção de verdades, classes, você passa por discussão de classes, enfim. E às vezes a gente fica lidando com esses aparatos matemáticos e econométricos e você fica tudo bem, a arma diminuiu o crime, mas o que isso contribui, na verdade, para a formação de uma nova crença, para a formação de um novo comportamento? Essa variável é importante, mas a discussão de fundo, que o fato de você falar são várias variáveis que explicam e que interrompe esse debate, quem que está formando essas crenças? Como é que essas crenças, esses valores, nesse submundo criminal, está sendo formado e está sendo mudado? Então, assim, o papel do PCC é inegável, independente de qual o peso ou não. Você não querer discutir PCC é você tentar censurar uma discussão fundamental. Então, assim, aí você vê o governo, o assessor de imprensa da Secretaria de Segurança, não, você não pode, é o desarmamento, a gente já provou que são multivariáveis. Tá, na verdade... É um auto-engano, né? É um auto-engano, e assim, aí é um debate estúpido, muitas vezes, que você não, muitas vezes, evita discutir as grandes questões por trás desse debate, que é formação de valores, formação de uma moral, formação de crenças e mecanismos de produção desse tipo de verdade e crença, né? E com relação à queda dos homicídios, existe uma mudança também na dinâmica da atuação policial, você acha, com relação à letalidade nesses últimos anos? Eu acho que é uma constante essa, né? É o que se mantém. É o que se mantém. É o que se mantém constante, é interessante. Agora, assim, o que eu acho que mudou, sim, foi a dinâmica dos conflitos em São Paulo. Você, ao mesmo tempo, criou uma nova moralidade, um novo discurso entre o crime de que chega do autoextermínio, a gente estava se matando e quando todo mundo se matava no crime, todo mundo perdia, e os nossos inimigos são a polícia. Então, vamos matar policial. Isso é uma coisa que mudou. Você tem desde tatuagens de palhaço, você tem realmente no crime gente que está indo para cima de policial, e os policiais de fato se sentem mais vulneráveis, eles estão mais vulneráveis, porque realmente se morre um cara do PCC, os caras vão atrás de policial mesmo para matar. Então você tem isso acontecendo, isso é novo. Não acontecia até 2006, teve um salve de matar policial que de alguma forma é cumprido. E por outro lado você tem os policiais em autodefesa também, mas mais violentos. A gente vê essas chacinas todas que aconteceu nesse conflito, daí, como é que a gente vai lidar com isso? Então, matou um policial, vamos fazer uma rapa, quem tiver depois das 10 da noite no bairro que mataram um policial. Então essas coisas começam a acontecer. E é uma coisa que também as novas ferramentas, como o celular foi um tipping point, foi um divisor de águas nos anos 2000,
quando surge nos presídios e permite as primeiras rebeliões e faz com que toda a cena prisional se transforme a partir dos anos 2000, hoje você tem o WhatsApp e as redes sociais que os policiais hoje compartilham informação. Você tem o Fotocrim, que é um banco de dados com milhares de fotos de suspeitos que são compartilhadas nas redes sociais. Já participei de rede social de policial e acompanhei, que hoje a gente tem recorde de homicídio em São Paulo que é o mais baixo da história, e ao mesmo tempo os homicídios praticados por policiais voltaram a patamares elevadíssimos e recordes históricos também, numa situação completamente, em tese, pacificada, mas é uma paz falsa. Mas você tem uma outra cena criminal mais focada no polícia versus crime, que morre um monte de inocente, como a gente vê, mas é muito mais focada do que era nos anos 90. E você atribui parcela disso à chamada guerra às drogas? Como você vê essa questão? Eu acho que, enfim, essa discussão tá amadurecendo tão rapidamente pela obviedade que é, né? O lucro alto das drogas é um fator indutor da violência, enfim. O fato de ser ilegal e o fato de ser incontrolado, o fato de ser um mercado que para você entrar você tem que ter um comportamento também quase suicida, porque você está apostando tudo para ganhar grana, você produz uma dinâmica de conflitos que a gente tem visto aí no mundo inteiro, né? América Latina, México, América Central principalmente, hoje que são os redutos principais. Então, dos 50 países com mais homicídios no mundo, 40 estão na América Latina, que são os grandes produtores de drogas e distribuidores de drogas. O Brasil tem 21 das 50 cidades mais violentas do mundo, apesar de não ser um grande produtor de drogas, mas viver esse conflito de drogas. Então, assim, o que mais fazer a não ser tentar regulamentar esse mercado, tentar diminuir os lucros, tentar fazer um trabalho muito mais educacional do que policial, trabalhar politicamente as drogas, mesmo porque as drogas existem desde sempre na humanidade, não vai se acabar com as drogas, vão se inventar novas. Então, por que não trabalhar com mais maturidade sobre esse tema? Porque é engraçado, a irracionalidade ela produz muito medo, né? A droga está associada à perda de controle, à loucura, à razão. Existe um mito por trás das drogas, né? Por trás da própria loucura. Eu acho que é uma coisa muito... Só que não é assim, a gente sabe. Eu conheço, no jornalismo tem milhares que usam, na medicina tem milhares, creio que no direito também deve ter vários. E é algo a ser controlado, a ser trabalhado, a ser discutido com maturidade, não é com guerra que vai se resolver o problema, né? Isso Mas parece que é outro debate interdito, né? Também. No seio oficial. Também. Mas nos Estados Unidos agora, que enfim é um dos paradigmas aí da política, está se repensando com muita... Tomara que a gente vá na esteira. Né? Costuma ser assim, né? Você mencionou a questão do medo e a gente foi falando sobre a questão dos argumentos utilizados também para muitas vezes o uso da violência policial e tal. Às vezes me parece que o medo é instrumentalizado para justificar essa violência policial. É como, atemorizada a população aceita essa violência. E a mídia parece cumprir um papel protagonista de aumentar esse medo da população e legitimar uma violência policial, né? Sim. Então, na sua opinião, qual que é o papel da mídia nessa produção, também produção de crença, né? Aquilo que vai criando um solo fértil para essa adesão à violência policial? Assim, lá na ponte, enfim, no jornalismo de uma forma geral, eu quando eu escrevo e quando eu mesmo em pesquisa também, eu costumo comparar o jornalista com psicanalista, assim. Então você vai para um psicanalista falar sobre você mesmo, você tem que olhar sobre os seus podres, pensar sobre quem você é, sobre suas falhas,
para verbalizar isso, mas você tem que... É um olhar honesto, você não vai falar eu sou bom, eu faço isso, não. Quando você vai fazer análise, você tem que ter um olhar crítico sobre as suas sombras, sobre os seus medos, sobre os seus receios e tal, e colocar isso para amadurecer a partir da racionalização e da explicação daquilo que você é, do autoconhecimento e tal. Eu acho que o jornalismo exerce esse papel de um olhar interno da sociedade sobre a qual você escreve e para a produção de autoconhecimento e para um amadurecimento a partir da autocompreensão, vamos dizer assim. Então você trabalha com quebrar estereótipo, desfazer estereótipo, mostrar a complexidade dos conflitos, Então, no caso das TVs e dos programas policialescos, eu acho que eles reforçam o estereótipo, eles trabalham com bode expiatório, com senso comum, com bom versus mal, eles mostram toda essa visão de bode expiatório, de inimigo, e reforçam o mocinho e dão a ideia de que o mundo fica mais seguro sem eles, todo esse senso comum. Simplificar a sociedade. Simplifica para ganhar audiência, você trabalha com medo do cara, tal. Até assim, a gente vê sociedades que não tinham justiça, Europa medieval, enfim, que levavam o carrasco na praça para enforcar ou para cortar a cabeça, tal, mas dava uma sensação de tranquilidade, enforcando em praça pública. Assim, eu acho que eles fazem meio esse papel de carrasco, assim, de levar o bode expiatório, simplificar e falar, eu estou entendendo o mundo que eu vivo, assim, sabe? E eu acho que o desafio do jornalismo é complexificar a situação. Mesmo na ponte, por exemplo, é um desafio que a gente vive, que a gente às vezes, e é uma coisa que é uma discussão que a gente faz, do risco da gente virar um Datena de esquerda, sabe? Um Datena, então a gente só fala mal da polícia, a polícia só é o vilão e só faz coisa ruim. Também não é por aí, é mostrar justamente com justiça, escrever com justiça, assim, compreender os lados da história, tentar problematizar um pouco mais, mostrar também. Esses dias eu estava até... eu estava lá no prédio onde eu vivo e uma vizinha minha, até tô querendo ver se eu peço autorização para ela me deixar contar a história dela com mais detalhe, mas ela veio me contar, você escreve, eu sabia que eu era jornalista, que eu batia na polícia bastante. Ela falou que ela estava num prédio, foi buscar uma amiga para uma balada, ela e uma amiga dela. E aí a amiga dela estava no andar de cima e elas estavam esperando e vieram, assaltaram o carro dela e para fazer um sequestro relâmpago. Aí a menina viu e ligou para a polícia e foi a rota atrás do carro. E aí a rota foi, os caras que estavam no carro pararam o carro, bateram o carro e saíram correndo. E elas saíram do carro correndo também. O policial veio e pulou em cima dela e ficou como escudo para, se tivesse tiroteio, ela não fosse atingida. E eles prenderam os garotos, assim, eu perguntei, eles mataram os garotos? Não, eles prenderam e tal. E ela falou que escreveu no blog, pô, foi super... Eu falei, pô, você vê, a gente fala mal da polícia, o cara vai lá, ele pula em cima dela para proteger, pô, assim, você fala, pô, que cara bacana, né, tá arriscando a vida dele e tal. E são coisas que a gente também tem que levar em consideração, não dá pra... Isso às vezes facilita até o diálogo com os próprios policiais, porque a partir do momento que o policial vê você escrevendo uma história dessa, ele se sente humanizado ali, e pode ser que ele tenha mais ouvidos e mais olhos quando você escreva uma história crítica a respeito de um comportamento abusivo e tudo mais. É uma coisa que, assim, no Estadão tinha esse lado bom, porque escrever sobre violência policial no Estadão tinha esse diálogo que eu tentava, você conseguia, você sabia para o público que você estava escrevendo, então você tinha, assim, escrevia pensando no meu avô, sabe? Você vai não precisa chocar, você não está escrevendo para receber aplauso dos seus amigos dos direitos humanos, você está tentando conversar com aquele cara que não, acho que você está viajando, que você está defendendo o bandido. É isso que você faz? Você defende o bandido? Não, não é isso. Ter compaixão com o cara, argumentar com compaixão, porque o cara não é mau. Ele não está... Nem mesmo os policiais, às vezes você vê, é um cara idealista, faz um monte de besteira.
Mas como é que você... Mas assim, ao mesmo tempo tem uma visão ingênua, ele se acha um herói, e o outro é o bandido malvado. É uma visão de adolescente quase, assim, entrou, você gosta de arma. Então, assim, como é que se desconstrói isso? Mas não é falando assim, você está errado, você é um idiota, e eu sou o certo porque eu sei que você não pode matar os... Não é com essa arrogância, assim, você tem que descer do pedestal, você tem que falar no chão mesmo, é uma conversa, que eu acho que esse é o desafio que a gente ainda não conseguiu administrar. Até porque, por exemplo, a polícia militar, né, existe toda uma hierarquia que submete os policiais a uma série de atuações precárias, exposição, né, risco, e ganham super mal, têm uma rotina de trabalho maluca, fazem bico para complementar o salário, correm o risco de prisão administrativa por qualquer desobediência ou algo que eles tenham feito como desobediência. Então, uma polícia como essa, como é que ela vai para a rua, né? Como é que ela atua se ela também é submetida a esse processo, né? De desrespeito? Às vezes também não é vista como um ser que tem capacidade autônoma de decisão, tal, é vista só como um soldado ou alguém que tem que obedecer ordens e não ter opinião, né? Sim. Então isso é muito louco se a gente for pensar num Estado democrático de direito, né? Que, enfim, as instituições democráticas deveriam ser aquelas que espelham esse Estado democrático de direito. Quando a gente vê uma polícia como essa, o que a gente espera dessa instituição, né? E muitas vezes essa polícia faz um trabalho que a sociedade também anseia, né? Se o policial, eles falam, se eu não chegar lá e for violento, a população acha que eu não sou eficiente. Se eu não vou lá e prendo e bato, a população vai achar que eu não estou fazendo o meu trabalho. Então, o que a população também espera desses policiais, né? E o que eles têm que enfrentar com relação à opinião pública? Quando a gente vai no batalhão, eles falam, eles odeiam o Datena. Não, ele não entende nada de trabalho da polícia, ele acha que a gente tem que chegar e tal. Então, alguns policiais, e eu tenho tido a oportunidade de conhecer alguns policiais, assim, incríveis, que você vê que eles estão na instituição errada. Porque são pessoas com um pensamento crítico, reflexivo, mas que ali dentro não vai ter condição ou espaço de expressar o que eles entendem sobre segurança pública, o contato deles com a população, a limitação da instituição com relação à sensação de segurança que eles oferecem à população que eles atendem. Essas pessoas não vão ser ouvidas, porque são praças, porque esse processo hierarquizado, militarizado, não dá espaço para eles, né? Então, até enganchando aí uma pergunta e uma provocação, né? Existe uma série de projetos de lei, enfim, sobre a desmilitarização. Você acha que a desmilitarização ela impactaria nessa atuação violenta da polícia? Não, já enganchando na sua fala, assim, no que você estava falando. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a maioria dos praças são favoráveis à desmilitarização. E qual que é, assim, a gente discute essa questão de desmilitarização e às vezes os oficiais falam, não, mas a maioria foi formada na Nova República, ninguém frequentou a sala de aula na época da ditadura, então a gente não tem essa coisa da cultura militar, é uma falácia de... Mas assim, qual que eu acho a discussão interessante, além de muitas outras? Eu acho que tem uma questão de gestão aí, e de policiamento comunitário, que é uma discussão bastante relevante sobre a polícia de uma cidade que trabalha prestando serviços também, garantindo direitos, não só combatendo o crime, né? É uma das tarefas da polícia, mas o trabalho de proximidade com a comunidade é muito importante, o trabalho de confiança, a construção de confiança junto com a comunidade. E a gestão militar é uma gestão voltada para períodos de guerra, que você toma uma decisão no topo da hierarquia que não pode ser contestada pela circunstância, né? No caso de uma sociedade pacificada, você trabalha com um soldado que está no dia a dia na comunidade, ele tem mais contato com a população e ele teria que ter mais liberdade de tomar decisões, porque uma gestão moderna dá mais liberdade
para as decisões de ponta, que estão convivendo diretamente com o problema. Você não precisa passar por uma estrutura de um cara que está lá no ar-condicionado, num outro mundo, falar você está errado ou você está certo. Não, você tem que ter uma gestão mais flexível, mais conversada. Quem está na ponta falando com o cidadão, ele tem que ter mais possibilidade de decisão e de conversa. Ele não pode ser punido se ele sugerir alguma coisa ou ser afastado para um outro lugar ou ir para a geladeira, como a gente vê muitas vezes acontecendo na Polícia Militar. As pessoas tomam iniciativa, pô, o cara está tendo esse problema, ele começa a ajeitar um conjunto de gente falando, uma câmera aqui, não sei o quê. O cara vai para a geladeira, é mal visto na corporação e tal. Então, trabalhar com essa gestão mais flexível e que dê mais liberdade para quem está vendo o problema é moderno. É uma gestão de uma polícia mais moderna, mais comunitária, mais próxima, que sabe mais dos problemas da população, que tem mais flexibilidade para tomar soluções e definir o que pode fazer para ajudar na dinâmica de determinadas comunidades, para prestar serviço, para dar sensação de segurança, para ser mais confiável e aí trocar mais informação. Então, assim, esse tabu de desmilitarização, no fundo a gente está falando de gestão mesmo, de gestão também. É interessante, você sempre traz essa ideia também, me parece, de como transmitir essa mensagem para as pessoas, né? Porque não adianta, enfim, determinados grupos contrários à polícia militar ou ao aparato militar ficarem gritando pela desmilitarização, pelo fim da polícia militar. O povo, né, leigo, a população leiga, não vai compreender o que está por trás desse discurso, né? É preciso aprofundar, esmiuçar mais e explicar de modo até didático. Sim. O que isso significa, primeiro, uma gestão, como você falou, menos hierarquizada, vai trazer tais e quais ganhos, né? Acho que esse é o grande desafio, você que também é da área de comunicação, do jornalismo, de tornar todas essas ideias críticas da esquerda, de quem é progressista em aparatos de direitos humanos, acessível à população, de modo que a população entenda que não é uma questão meramente de disputa dos amigos dos bandidos ou amigo dos vagabundos ou coisa que o valha, mas sim é algo que faz sentido de modo racional, né? Faz sentido como dinâmica de gestar problemas sociais. Me parece que esse é o grande desafio, que alguém como você pode inclusive contribuir bastante por ter esse pé na área, no cenário criminal aí, e ter o outro pé no jornalismo, né? Então trazer esse debate de modo mais palatável para o público em geral, né? Porque hoje é muito meme, né? É uma frase e é isso, na verdade, hoje tem bolhas de aplausos, né? Então você fica falando palavras de ordem, é super aplaudido e consumido nas suas próprias bolhas. Tá muito polarizado mesmo, né? Eu já ouvi de amigo meu, mas como assim esse povo defende o fim da polícia militar? Vai acabar com a polícia? Como a gente vai fazer? Você tem que tentar explicar para o cidadão, que não é assim, vai acabar, não vai ter polícia. Quando se diz fim da polícia militar, é fim de toda essa estrutura, dessa lógica de guerra, é uma transformação de gestão, né? Então, às vezes falta, nós, né, que defendemos isso, né, militamos por isso e tantas outras coisas na seara ali do direito criminal, da segurança pública, um linguajar e uma estratégia mais eficiente para atingir o objetivo de convencer, de fato, as pessoas, né, em uma democracia, por um caminho melhor. E às vezes dá a impressão que faltam políticos, inclusive, que comprem certas brigas também, né? Quem que vai comprar essa briga? Quem que tem coragem ou quem que tem a convicção de que dá para consertar o avião em pleno voo? Que é uma batalha que Luiz Eduardo Soares é um cara que vem travando no Rio muito enfaticamente. Ele é um cara que levanta muito essa discussão da cara a tapa e propõe soluções, alternativas, e tem todo um grupo que a gente faz parte, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, discutindo essas ideias. Mas às vezes parece que é coisa que não faz parte da política, né, do dia a dia da política, e ninguém compra essa briga. Então tem essa dificuldade, ainda que a política também, para você ser eleito, você tem que vender ideias fáceis e consumíveis também. Né? Tanto faz ser de direita como tanto faz, tem que estar de acordo com a expectativa do que as pessoas querem ouvir também. Então tem essa dificuldade também. Mas tem esses processos de desequilíbrio, de homicídios, que é uma coisa, a gente discute legitimidade, né, das instituições e tal. Acontece em outros lugares, por exemplo, na África do Sul, pós-apartheid, você teve um boom de homicídios.
depois que o apartheid caiu e ficou aquele vácuo institucional. Na queda do Muro de Berlim, pós-queda do Muro de Berlim, na Europa Oriental também você teve uma explosão de homicídios. Então começa um pega para capar, uma lei da selva, que aí fica quase uma luta de todos contra todos, assim, muitos se matando, que conforme as instituições vão reestabelecendo e falando, olha, a gente funciona, a gente serve, a coisa tende a baixar, mas são sintomas de febres, assim, ou de vácuos políticos, institucionais, que eu acho que aqui em São Paulo teve muito a ver com uma cidade que cresceu muito rapidamente, e você tem uma população com medo e que passa a não acreditar mais nas instituições e você acha que vai resolver por conta própria pelo extermínio dos inimigos. Que é essa crença que passa... E aí vai o processo. Se retroalimenta ao longo de 40 anos, milhares de pessoas morrem e tal. E aí chega um determinado momento que isso começa a ser resolvido, porque você viveu esse descontrole. Então não é uma coisa que é imposta de cima para baixo, é uma solução que vem de quem viveu isso, essa tragédia também. Isso é interessante. Uma geração que viveu isso. Então é interessante que essa geração de homens que se matavam vai propor um pacto. Vai propor um novo pacto, porque as pessoas discutem, você está falando que o PCC ajudou a reduzir a criminalidade, isso é um absurdo, isso é louco, as pessoas que discutem isso estão fazendo apologia ao crime, etc. Mas se for para pensar, em vários lugares isso aconteceu. Em El Salvador você teve um pacto que foi feito, não estou defendendo o pacto, mas eu estou dizendo que surgem, algumas coisas aconteceram. Teve um pacto entre duas gangues principais das prisões que reduziram o homicídio assim, em 40% em um ano, porque elas fizeram um pacto. Depois elas voltaram a brigar, o homicídio voltou a explodir também. Em Medellín isso aconteceu direto. Quando extraditaram, ontem eu estava vendo a segunda temporada do Narco e apareceu Dom Berna. O Dom Berna é um cara que assume um grupo paramilitar em Medellín depois da morte do Pablo Escobar. Quando era o Pablo Escobar tinha 390 homicídios por 100 mil habitantes, era uma loucura. Aí continua tenso, vai a 180 homicídios nos anos 2000, aí tem um pacto, esses grupos paramilitares baixam a arma. Em 2003, os homicídios vão para 30 em Medellín, porque esse cara começa a dominar as comunas de Medellín. E aí ele é extraditado em 2008 para os Estados Unidos, e os grupos de baixo começam a guerrear. E aí os homicídios voltam a aumentar enormemente, voltam para cima de 100 por 100 mil habitantes. Então, assim, a dinâmica criminal precisa ser entendida da mesma forma que mecanismos de controles informais, eles acontecem. E às vezes conseguem fazer com que as pessoas obedecem. Assim, não é o fato de identificar isso ou falar sobre isso não significa que você está defendendo esse tipo de controle. Mas você está tentando entender a existência e os mecanismos que existem. Não é só o Estado, só a polícia, só as prisões que resolvem. Porque elas podem ser um remédio muito forte que mata o paciente. É só um remédio, só um remédio, só um remédio. Só que é o remédio veneno, né? Que te envenena também. Então, você precisa compreender, ver os efeitos colaterais dessa terapia também e ver o que ela produz, né? Então, você está defendendo o PCC porque você menciona que eles podem ter um papel... Daí é esse tipo de ataque. A terapia, ela vem muito a calhar, né? Nessa ideia mesmo que você comparou o jornalismo com a psicanálise. E a própria discussão a respeito da violência traz muito disso, né? Muito. De você tentar deixar embaixo do tapete as coisas da sua sombra, da sombra da sociedade, né? Quer dizer, a partir do momento que um determinado governo interdita um debate, não permite que as pessoas olhem para essa realidade, discutam com honestidade intelectual a respeito disso, como a gente pode avançar, né, em termos de melhor gestão dessa sociedade? Como a gente pode fazer com que esses assuntos sejam pautados de alguma maneira numa mídia que tem um certo alcance? Sempre são pautados de modo estereotipado, simplificado, enfim, essa questão é muito complexa e deve ser lidada de modo aberto, né, de modo honesto. A facção que o nome não pode ser dito, é meio Valdemora, assim, mas assim, o que isso significa? Por que esse nome não pode ser falado? Por que as pessoas têm dificuldade até de mencionar o nome? Porque também é interessante, porque tem
assim, são valores... será que às vezes dá a impressão, será que eu concordo com eles ou não? Será que eu concordo mais do que eu imaginava ou não? Será que o crime é a solução? Sabe, é um medo meio E como se também admitir a existência desse fenômeno fosse admitir o fracasso de um governo, e não é por aí, né? Não. A questão é muito mais complexa, é histórica, são outros fatores, quer dizer, às vezes também em um determinado período se aumenta o número de homicídios e logo a imprensa coloca na capa ali do jornal, olha, o governo X ou Y fracassou no controle do homicídio. Quando muitas das vezes o fator desencadeante disso não está nas mãos propriamente do governo, né? É algo que um governo em 4 anos não vai mudar, quer dizer, é uma coisa arraigada num desarranjo social, pode ter havido, de repente, uma quebra de um pacto entre duas organizações ali criminosas que existiam já há anos e vão continuar existindo enquanto, por exemplo, a guerra às drogas for algo declarado e enfim, difundido. Quer dizer, não é culpa de um governante X ou Y num período curto de período. E no fundo, assim, no fundo, o que a gente vai disputar, qual que é a disputa nessa história? É a gente convencer as pessoas. Eu acho que o medo vem um pouco daí, assim, esse tabu vem um pouco daí, porque o que a gente está discutindo? A gente está discutindo que uma vida de dinheiro, de prazer excessivo, de mulherada, que é essa vida misógina do traficante, hipermasculina do traficante, de consumo, de eu sou o cara, eu sou violento, eu sou o cara... Essa vida não faz sentido. Essa vida não faz sentido. O que faz sentido é uma vida, talvez, que não precisa consumir tanto, uma vida, talvez, família, amor, filhos, 80 anos, talvez você vai ser humilhado às vezes ou não, mas essa é a vida que vale a pena ser vivida, que eu acredito, Só que você consegue convencer? Como é que você vai falar sobre isso e como é que você vai fazer essa discussão? Porque no fundo a gente está discutindo isso. São valores, são trajetórias de vida. E por que essa vida que todo mundo hoje vibra, pode ser traficante, mas no fundo esses valores são muito superdimensionados, de consumo, de fama, e de sexo, e de drogas, e de gozo, e prazer, e felicidade. Então é difícil você lidar com essa discussão de valores também. Eu acho que, assim, a questão de onde vim, para onde vem, quem sou eu? Uma questão, qual é o sentido da vida? Tem uma discussão profundérrima aí a ser feita, mas você trabalha com prevenção, com educação, com escola, mas tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que isso que faz sentido. Mas, geralmente o corte da imprensa é sempre muito raso. Aumentou o homicídio porque o número de patrulhamento disponibilizado pelo governo instrumental, foi assim, diminuído em tal área. Ponto. Todos esses valores, essas coisas não são trazidas. Não, é uma coisa de longo prazo mesmo, né? Uma coisa de que sociedade que a gente está construindo, quais são os nossos valores, qual é a nossa identidade como sociedade, como... Agora, Bruno, para hoje, assim, talvez não hoje, mas amanhã ou depois, como você enxerga o enfrentamento da violência policial? Qual uma medida mais a curto prazo? A curto prazo? Curto, médio prazo, enfim, não aquela coisa que a gente vai voltar para não, a curto prazo. Sociais, a curto tudo mais, né? A curto prazo é assim, você vê quais são os batalhões que mais mataram, quais são as companhias que mais mataram, quais são os policiais que mais mataram historicamente. Eles estão aí. Patente, esses caras têm que sair da rua. Então, assim, gancho. Eu acho que a curto prazo é possível. Um choque de gestão. Um choque de gestão, porque assim, dados existem. Sim. A gente sabe quem mata. Quais são os batalhões? O 16º Batalhão lá do Butantã é o que mais mata. Você tem o 37º, que historicamente teve muito problema com mortes. Então, assim, você consegue identificar. Qualquer empresa identifica o problema e, pô, esse coronel está vacilando. Vamos com outra filosofia. É possível trabalhar com gestão nesse sentido, mas será que eles querem? Ou será que eles acham que vão comprar uma briga muito grande? Mas assim, não é um problema impossível. Não é um problema, porque assim, tem 90 mil pessoas. Quem mata são alguns. E você consegue mexer essas peças.
Então, se você não está mexendo, por que não está mexendo? Mas a vontade política tem que vir desde muito de cima, né? Quer dizer, tem que ser discutido, é uma né? questão política mesmo. Você tem que ter um apoio político, você tem que ter você tem que discutir isso. Também não dá simplesmente para arbitrariamente você fazer isso. Você tem que ter uma conversa, não é assim também, sabe? Não vamos mais admitir esses índices, agora vai ser assim. Porque assim, eu tenho um policial que era um figuraça, assim, foi matador nos anos 80 e 90, ele falava para mim, eu assinei já 99 casos de resistência de morte. E assim, eu via um cara, eu ia fardado no ônibus, pegava ônibus, eu via um cara roubando do lado de fora, eu saía correndo do ônibus para pegar o assaltante. Aí eu descobri em 90 que eu fazia tudo errado e eu tomei um gancho. E eu falei assim, como assim? Eu estava trabalhando errado? Não era para eu matar as pessoas? E aí ele falou assim, a primeira vez que ele pensou que ele estava errado. Que ele nunca tinha imaginado que não era isso que esperavam dele. E aí ele falou, puta, daí eu tomei um gancho, ele ficou humilhado assim uns 5, 6 anos, tal. Daí foi trabalhar com policiamento comunitário, se engajou no policiamento comunitário, se ficou apaixonado. Precisa, é um cara apaixonado, assim, meio desbalanceado. Mas o Cabo Bruno, por exemplo, foi engraçado, porque o Cabo Bruno também. O Cabo Bruno foi um dos grandes matadores da história de São Paulo. Ele era um policial que matou muito nos anos 80, mas foi expulso da corporação, porque virou um justiceiro e tal. E aí ele foi preso, ficou 22 anos no presídio, na verdade recebeu um indulto. Depois de um tempo ele virou evangélico, casou no presídio e mudou, assim, demorou muito para ele mudar, para ele virar evangélico, assim, demorou anos ainda, ele não virou evangélico na sequência. Demorou muito tempo para ele virar evangélico, mas ele virou evangélico, casou, e aí ele saiu do presídio. E aí quando ele saiu do presídio, eu estava querendo muito entrevistá-lo e tal, e eu conheci a mulher dele falou, ele vai virar pastor na igreja, tal, você quer acompanhar a cerimônia? Eu falei, putz, quero, tal, foi em Taubaté. Aí ele ia virar pastor da igreja de Taubaté. Aí tinha um monte de gente lá para falar dele, assim, um monte de pastor e tal, e todo mundo para falar bem, fazer discursos em defesa dele e tal. E ele estava controlando a cerimônia. E assim, era 3 minutos para cada um falar. Passava os 3 minutos, ele falava, não, acabou. O cara falou, porque o Florisvaldo é o máximo, é excelente. Ele, não, 3 minutos, acabou, tá, o seu tempo. Aí, quando eu fui escrever, eu falei, na verdade, ele era um controlador. Só que quando ele era policial, ele virou justiceiro. Agora ele continua o mesmo controlador de sempre com o tempo, tal, só que pastor. Precisava direcionar a energia do cara. Mas era um maníaco obsessivo, talvez. Gostaria de agradecer a presença aqui do Bruno, foi uma entrevista muito bacana, a gente conseguiu explorar de modo muito legal as questões. Foi um prazer recebê-lo aqui no IBCCrim para essa edição que eu acho que é muito de peso e muito importante neste momento da revista Liberdades, discutindo a violência policial, a letalidade, mas mais do que isso, na nossa entrevista, que é a cultura de violência arraigada na sociedade brasileira. A gente agradece ao Bruno a contribuição. E desejamos ótima leitura da revista. para a edição da revista.